Deus abençoe a sua vida, Fabiano. Queridos, eu quero desde já convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho, na Epístola aos Efésios, carta aos Efésios, capítulo de número 6. E a partir do verso de número 12, Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 12. Eu só quero reforçar algo muito importante para a sua vida. E lembrar, o reverendo Santo, nosso pastor, ele era para estar aqui, mas desde domingo, ele ministrou, domingo de manhã aqui, ele está lutando, já tomou os medicamentos que precisava tomar, e ele está lutando contra uma infecção na garganta, muito brava. E desde então nós vemos monitorando ele, e desde final de semana, ontem, hoje, eu falando com ele para saber como é que ele estava. E agora, no finzinho, por volta das 18 horas, ele me comunicou todo o ministério que não estaria aqui. Então, continue intercedendo pela vida do nosso pastor, nosso reverendo, para que Deus possa enviar o Espírito de cura. Eu creio que os anjos, os ministradores de cura já o alcançou no nome de Jesus. Você crê nisso? Há uma concordância nisso? Você concorda com isso? A Bíblia diz que aquilo que nós ligamos aqui é ligado no céu. Amém ou não amém? Está ligado no nome de Jesus. Hoje à noite nós vamos falar iniciando uma série de mensagens sobre batalhas espirituais. Falar sobre batalha espiritual muitas vezes nos remete a um campo que nem todo mundo gostaria de entrar, de falar ou de invadir. Mas eu quero, hoje à noite, pincelar essa matéria. É uma matéria de conhecimento nosso, conhecimento da nossa casa, conhecimento da nossa família. Mas, de fato, é uma matéria, uma série de mensagens que ela será desenvolvida, aplicada pelo nosso pastor, reverendo. E hoje à noite eu quero, como um bom anfitrião, apenas pincelar, fazer um pano de fundo, para que ele venha, sim, trazer aplicações. Mas o fato é que eu preciso que você entenda que há algumas áreas da nossa vida que, de fato, elas precisam ser compreendidas, entendidas, e precisa ter uma ação, e essa ação é nossa. Esse movimento é meu e esse movimento é seu. Diga assim comigo: toda ação requer uma reação. E a batalha espiritual, desde o dia que você levantou as suas mãos e aceitou a Cristo, você tem que ter esse compreendimento que desde que você passou a ser conhecido como filho de Deus, nós vamos viver uma constante guerra. Repita comigo: vamos viver uma constante guerra, simplesmente pelo fato de que eu fui reconhecido como filho de Deus. É bíblico isso, Você lembra de Jesus? No Evangelho de Mateus, no finalzinho do capítulo 3, ele é batizado, ele é reconhecido, há uma voz que sai do céu, e a voz vai declarar o quê? Eis aí o meu filho O que a Bíblia vai dizer? Que imediatamente ele é levado para o deserto. Meu irmão, nós somos confrontados e forjados no deserto. A nossa luta é uma constante batalha, é uma constante ação. E para que a gente possa ganhar tempo, no Evangelho, no livro de Efésios, capítulo de número 6, quando nós lemos, desde o verso de número 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. A armadura de quem? De quem? Então a armadura não tem nada a ver com o homem, a armadura não tem nada a ver com o sal, a armadura não tem nada a ver com os umbrais, a armadura não tem nada a ver com o estatuto, a armadura não tem nada a ver com placa da igreja, a armadura não tem nada a ver com apóstolo, com bispo, não. A armadura não é do homem, a armadura é de quem? De Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Estais firmes contra as astutas ciladas do marido, da esposa,
do colega de trabalho. É isso que está dizendo aí, irmão? Então vamos lá, participa comigo. De quem? De quem? Vamos lá, crente. Você é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. A família Oitava está aqui hoje à noite. Você veio aqui hoje à noite, amém ou não amém? As investidas de Satanás, do diabo. E sabe o que eu preciso salientar você? Pastor, reverendo Sandro muitas vezes fala isso, nós pastores falamos isso, ministros falam isso. Assim como no mundo material, corporativo, existe hierarquias. O mundo espiritual também existe hierarquias. Repita comigo, no mundo, vamos lá meu irmão, no mundo espiritual também existe hierarquias. Existe comandos, existe patentes, existe o comandante maior, existe aquele que dá a ordem, existe aquele que planeja a ação, o movimentar, existe aquele que vai trazer direcionamento, como você vai agir, como que você vai investir, uma operação a ser montada, uma operação a ser executada. E esta operação a ser executada vem pela hierarquia. E o texto vai dizer que no verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. E aí ele vai ressaltar, mas sim contra principados. Principados, contra as potestades. E aí ele está enfatizando que a hierarquia, faixa de comando. Quem é o comandante? Primeiro, principados. Quem é os principados? É como governantes, como chefes de estados, aquele que comanda uma patente maior. E essa patente maior, delegação, preste atenção, para aqueles que precisam executar, potestades, principado. É aquele que tem a chave da hierarquia maior. É aquele que vai desenvolver, que vai planejar e que vai dar ordem de execução. Principados, demônios de categoria alta. Eu não preciso falar aqui, se você quiser estudar, eu tenho matérias, eu trato isso com os obreiros, eu os ensino, hierarquia, eu passo, tem aula. Nós passamos isso para saber com quem nós estamos falando. Houve uma época que quando eu ia orar, eu orava todos os nomes de demônios. Maria Mulamba, Zé Padilha, todos os nomes. Eu falava e sabia daquilo que ele agia. Hoje eu tenho falado lá em casa, digo assim, ó, morreu isso, há muito tempo morreu. Eu não dou mais ênfase para isso. Eu não levo mais para... Há demônios que agem na vida de pessoas que não conseguem, que acumulam coisas em casa. Você conhece alguém que não consegue desfazer de nada? Vai acumulando. Não, guarda aqui. Não, uma hora eu posso precisar. Deixa aqui. Um dia nós fomos visitar uma família e a casa da irmã não tinha por onde entrar, irmão. Você fazia assim, dá licença. Passava por cima de caixa. Não, isso é importante. Guardava tudo. Espírito maligno. Principados, príncipes, aquele que dá ordem, aquele que planeja. E a potestade? A potestade é aquele que executa. A potestade é aquela que põe em ação. Vou te dar um exemplo. A ministra Tesa, pastora Tesa, ministrava aqui e dizia, começou a agir, falar determinadas coisas. Quem é que trabalha no vício? Quem é que não consegue se libertar? Quem é que não consegue se livrar da pornografia? Quem é homem aqui, irmão, que nunca foi assediado pela pornografia? Você não é crente, em primeiro de todo lugar. Porque quando você vira crente, meu irmão, você é atentado, você é atacado a investidas de Satanás. E é engraçado que quando a gente fala da área pornografia, a gente vai pensar que só com homem não, com mulher também. São áreas malignas que Satanás age. Os principados desenvolve a ação e a potestade entra na execução. Coloca em ação, coloca o vício do cigarro, da bebida, das drogas, da prostituição. Potestades são demônios que vão entrar na execução, na ação. Principados estão no desenvolvimento daquilo. É aquele que planeja. E aí ele vai continuar falando. Contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade. Deixa eu te dizer uma coisa, nos lugares celestiais.
hostes da maldade, principados que agem em determinados lugares. Deixa eu te dar um exemplo. Você já reparou, eu vou falar daqui, Campinas, que há determinadas áreas que ela tem uma ação de uma determinada situação mais forte? Vou te dar um exemplo. A área da prostituição, ela é uma área dominada. Ela é uma área, você tá lembrando de um bairro aí, irmão. Lá existem pessoas boas, moradores que estão lá. Não tiveram escolha de sair, tem. Mas há uma área denominada. Há uma região aonde o tráfico impera. Há uma região aonde são principados dominadores que já dominaram aquele estágio. Você já reparou que há pessoas viciadas em medicação, em remédio? Há áreas, há regiões, há estados. Se nós formos falar aqui da Bahia, se estiver acompanhando me perdoe, irmão, ajuda. Isso é estudo. E quando você vai se formar, quando eu fui fazer teologia na Assembleia, era uma das matérias que a gente aprendia. E quando você vai fazer, você vai aprender. Eu não preciso só falar aqui, você entra nos estudos e você vai ver. Enfim, vamos lá. Principados. Traçam, planejam, desenvolvem um plano de ação. Qual é o lado que você tem pior ou maior fragilidade? Ele desenvolve e envia as potestades, os demônios, na ação daquilo. Você já reparou que assim como é no Google, que só de você falar do nada aparece alguma coisa? Você pensou do nada, vem alguém te oferecer alguma coisa. Vem alguém te falar, são demônios que entendem qual é o seu lado fraco. O lado fraco é o dinheiro, não pode ver dinheiro. Eu não posso ver alguma coisa que eu possa levar vantagem. Alguém vem me oferecer alguma coisa, opa, eu quero. São potestades e execução dos principados, dos demônios majoritários. Como uma sociedade, me lembrei, como uma sociedade tem o sócio majoritário e tem o eu vou falar que vai sair diferente, o minoritário, né? Não é o minoritário, não. O menor, sócio maior, sócio menor. E tem as suas execuções. Tem os seus empregados que colocam em evidência aquilo que eles querem. E há regiões, há áreas da nossa vida. E quando eu estava em casa, eu disse assim, agora me preparando de vir para cá, e como é uma matéria que a gente luta muito em casa e com os obreiros, e com alguns obreiros em específico, a gente fala sobre isso. Às vezes quando a gente está tratando áreas da nossa vida, a gente vai falar exatamente sobre isso. O revestimento. Na nossa casa, nós oramos sobre o revestimento. E temos o entendimento do que é cada armadura. E é necessário que você ore dessa forma. E eu vou chegar lá. Prometo, se o tempo me permitir. E eu estava comentando com a Michelle, falei, foi a pauta de um dos nossos estudos em casa. E há três áreas. Eu estou pincelando só, para você entender como pano de fundo. Que nós precisamos entender. Que é fundamental que você entenda. A área da opressão, a área da possessão e a área da obstrução. Vamos repetir? Não está aqui no esboço nem nada, irmão. Não coloquei no esboço porque é coisa que a gente vive na prática. Possessão é aquilo que possui, é aquilo que te controla, é aquilo que age na sua vida, é aquilo que te domina, aquilo que você não consegue viver livre, você não consegue desprender, você não consegue se desfazer, pastor. E pode um crente ir viver numa situação dessa? Pode, prova dentro da Bíblia, base bíblica, muitas, mas tem uma conhecidíssima e daqui a pouco eu entro nela. A área da opressão é aquilo que te oprime. O tempo inteiro você está sendo bombardeado, atacado. Há uma investida contra você. Há uma investida no teu casamento.
Há uma investida para você adulterar, há uma investida para você beber, há uma investida para você mentir, há uma investida para você usurpar, há uma investida contra a sua vida. Em todo tempo, é uma opressão. E você vive até te vencer pelo cansaço. Por isso que quando escreve o autor, ele vai dizer: fortalecei-vos, revesti-vos. E existe a obstrução. Olha aqui para mim, para os meus olhos verdes. O que é a obstrução? Aquilo que eu peço todo o tempo para Deus agir na minha vida. Uma bênção, uma porta, um livramento, uma cura. E nunca chega. Vamos para as bases bíblicas? Vamos. Qual é a obstrução? Daniel, capítulo de número 10. Quando, a partir do verso, eu vou olhar porque eu não me lembro a referência, irmão, foi me pego de cabeça assim, mas eu tenho aqui. Quando Daniel ora, para que ele tivesse uma revelação, e no capítulo de número 10, a partir do verso de número 12, 13, que ele está clamando pela revelação, um anjo chega até Daniel e diz: Daniel, desde o primeiro dia, eu estava liberado para vir até você, mas por 21 dias, o rei da Pérsia investiu contra mim, e eu não consegui chegar até você, até que o anjo Miguel veio guerrear a minha guerra. Obstrução. Se Daniel tivesse parado, abaixado a guarda, desistido, ele não tinha conquistado. Então abra o seu olho a áreas da nossa vida que é sim uma constante investida, e sim, eu também preciso estar em constante ação, oração e movimento. Agora a coisa mais triste, eu vou abrir um parênteses, é numa semana de oxigênio, como nós estamos vivendo essa semana de oxigênio, e quando a gente vê os irmãos aqui, é uma meia dúzia de irmãos para orar. E eu disse ontem lá em casa, eu disse assim: eu estou torcendo para fulano, beltrano, ciclano, uma meia dúzia. Vim falar: ora por mim. Eu vou falar: eu não, irmão, a luta é sua, você vai orar, porque eu não vou ficar carregando luta de mais ninguém. Está na hora de você ser menino grande e começar a carregar as responsabilidades que você tem de sacerdote da tua casa. É você. Eu posso ser um intercessor, mas o clamor é seu. A área que você sabe que precisa ser trabalhada, ela é íntima e ela é sua. E eu disse ontem aqui no oxigênio, e eu disse: quando nós estamos aqui, a gente intercede pelos outros, mas quem estava aqui viu. Eu vim aqui e comecei a falar todos os vermes que agem na minha vida. Falei: Senhor, eu sou podre, eu sou miserável, eu sou desgraçado, cego e nu, e eu preciso comprar de ti. Área da obstrução, aquilo que luta contra mim para que não chegue, para que eu não receba, para que a porta não abra. A área da opressão, está lá no Evangelho de Lucas capítulo 13, eu não vou nem abrir aqui, Lucas capítulo 13, quando Jesus está numa sinagoga, e tem uma mulher que há 18 anos, lutando contra uma enfermidade. Qual era a enfermidade dela? Como é que ela andava? Como? Encurvada. E quando Jesus se posiciona para curar ela, irmão, ela é uma crente, ela é uma dizimista, ela é uma ofertante, ela toma ceia, ela vai à sinagoga, ela é filha de Abraão. E Jesus, quando cura e quando é questionado, ele vai dizer assim: não poderia eu curar essa mulher que luta contra um espírito de enfermidade, opressão, possessão. Marcos capítulo de número 9. Há um menino lunático. Agora eu vou olhar para ver se eu não comi bola, tá, irmão? Pelo amor de Deus, é isso mesmo. Não fiz, não deu tempo de fazer, mas é algo da nossa prática, da nossa vida. Que o filho, desde criança, ele é possesso pelo espírito demoníaco, que toma controle e se joga para lá, atira no fogo, se joga na água. E eu já falei isso uma vez aqui. Quantos pais tem aqui? Pais e mães. Pais e mães. Qual é a maior alegria sua? Seu filho vai crescendo, e a mãe que carregou a criança por 9 meses, dizendo: mamãe,
Aí a criança vai ouvir, mamãe. E o pai, papai, mamãe. Você vai ver, mamãe. E a hora que for a primeira palavra que ele vai falar, papai. A mamãe quer morrer do coração. Papai. Oi, mãe, eu carreguei você. 9 meses, a primeira palavra é papai. Qual é a sensação daquele pai? Aquele pai nunca tinha ouvido a voz do seu filho. Aquele pai nunca tinha conseguido brincar com aquele filho. Por quê? Porque desde a sua idade infantil, a sua juventude, a sua consequência adulta, há um espírito que o domina, que controla. Possessão, posse, lunático. O texto vai dizer que era um menino lunático, sem consciência. São essas 3 áreas que quando você estiver orando, ore. E esteja perceptível a entender se é possessão, se é opressão, se é obstrução. Algo que não está chegando até você, obstrução. Algo que você não está conseguindo acessar, obstrução. Algo que você não está conseguindo ser liberto, porque aquilo te toma, te domina. Você é controlado. Quando você vê, você cai em pecado. Quando você quer ver, você mente. Você pega o que não é seu. Você está dominado por esse espírito maligno. Isso é uma possessão. Pastor, mas pode isso? Uma pessoa crente, ao mesmo tempo, ela falar as coisas de Deus e ao mesmo tempo falar as coisas de Satanás? Pedro. Base bíblica. Quem diz o homem ser o filho de Deus? Ser Jesus Cristo. É o filho de Deus, é isso e aquilo. E aí Pedro diz, e aí Jesus pergunta para Pedro, Pedro, quem dizes tu ser o filho de Deus? Tu és o filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ainda quando diz que tu é Elias. E ao passar do tempo, no decorrer da mesma história, quando Jesus vai ser entregue, quando ele vai ser o mesmo Pedro, o mesmo crente, o mesmo ofertante, o mesmo dizimista, o mesmo saltador, pulador, agitador, glorificador, quando Jesus diz, ele vai ser entregue, ele vai, Senhor, pelo amor de Deus, faz isso não, se entrega não, permita não. Qual é a palavra de Jesus para Pedro? Apartai de mim, Satanás, sai, que isso não impeça de que eu cumpra a vontade do Pai. Há áreas da nossa vida que se a gente não vigia, irmão, nós somos dominados. Não significa que eu sou o tempo todo, mas há áreas que Satanás vai tentando minar contra a nossa vida. E quando nós lemos o texto, quando nós lemos as histórias, e a gente agora tem a compreensão de que principados e potestades são hierarquias demoníacas, que estão na sua área de execução e de trabalho, eu preciso entender que logo então, eu preciso acessar a casa de armas. Eu preciso, assim como uma delegacia, e é muito fácil ressaltar isso. Quem assistiu Tropa de Elite aqui? Já assistiu Tropa de Elite, irmão? Não é pecado não, você assistiu ou não assistiu? Assistiu, eu também assisti. Eu amo filme de, lá em casa, PDH, nossa, PDH, Chicago PD, tudo que você imaginar, The Rock, eu amo, irmão, eu vim para a área militar, eu gosto, é uma loucura, uma fascinação e tal, e a gente assiste essas coisas, e tem a casa de armas. Quando você entra numa delegacia, tem uma casa de armas. Só que para acessar essa casa de armas, você precisa ter a chave que vai abrir a sala de armas. Não é de qualquer um que vai acessar a sala de armas. Porque se você não souber, e você não conseguir, e se você não dominar a arma, ao invés de você se proteger, você se fere, e você fere a quem não deveria ferir. E é nesse momento que o escritor, quando escreve, ele vai designar e ele vai dizer assim, portanto, a partir de agora, vocês entendem que a luta não é contra a carne, a luta não é contra o marido, a luta não é contra a esposa, a luta não é contra o filho, a luta não é contra o patrão, não! A luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí o verso de número 13, portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Irmão, entenda, há dia mau. E se perguntar para mim, irmão, o dia mau é quase que todo dia. Por quê? Porque o crente, irmão, não tem paz. Porque ele é crente. Ele é lavado e vindo no sangue do Cordeiro. E o tempo inteiro há investidas contra a tua vida, para você perder o raciocínio do céu. Essa é a tentativa de Satanás contra a nossa vida. E aí o texto vai dizer que, havendo feito tudo, permaneçam firmes. Você fez tudo que você poderia, se revestiu, continue firme. E aí ele vai dizer no verso 14: estais, pois, firmes, e tendo cingido os vossos lombos com a verdade, ou o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? Eu vou pincelar, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas eu quero que você entenda. Era como cintas mesmo, cordões. E naquela época, os soldados que combatiam as guerras, eles usavam 3 dimensões de cintos. E esses cintos eram portadores, carregadores da espada. E essa espada, ela precisava estar bem presa. E falar de cinto da verdade é entender que eu preciso de fato estar cingido com o cinto da verdade, porque quem está combatendo comigo é pai da mentira. Pegou a revelação aqui ou não? Por que ele vai falar cinto da verdade? Quem é Satanás? Quem é Satanás? Quem é Satanás? E eu estando cingido com o cinto da verdade, que é a palavra, eu combato a mentira. E hoje à noite Deus está te revestindo com o cinto da verdade, para que você possa vencer toda a mentira que Satanás levantar contra a sua vida. Você recebe essa palavra hoje à noite, sim ou não? Mentiras investidas contra a tua vida, mentiras investidas contra o teu relacionamento conjugal, mentiras investidas dizendo: olha, seu marido olhou para fulana, o seu marido, olha isso, olha aqui. São investidas, são picuinhas. E por que o cinto da verdade? E por que no quadril? E por que essa parte? Porque é o lado que se morre. E se a mentira me alcançar, eu perco toda a mobilidade. Eu perco toda a sensibilidade. A palavra de Deus já não me toca. Por que tem muita gente na igreja que do jeito que chega, volta para casa? Porque perdeu a mobilidade. Ele não está mais sensível à verdade. Que a verdade é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja liberto pela palavra de Deus hoje à noite. Seja revestido pela palavra de Deus hoje à noite. Engula, coma, se alimente, coloque ela como de verdade a espada. Como é que Jesus venceu Satanás no deserto? Está escrito. É a palavra. Ô meu irmão, sinto a graça do Senhor para te falar isso aqui hoje à noite. Seja revestido pela palavra do Senhor. Seja revestido pela autoridade da palavra. E Ele é a palavra. No princípio, Ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E Ele é o próprio Deus. É a palavra que te liberta. Oh, aleluia. Não preciso nem de esboço para falar isso aqui, irmão. Não tem de verdade esboço. Esteja vestido com a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É uma armadura de ferro que vem nessa parte, que vem da parte da altura. É como um colete à prova de bala, para você entender. Por que a couraça da justiça? Porque o acesso enganoso da vida do homem é o coração. Por isso que Provérbios vai dizer: dai-me o teu, porque do teu coração procede o caminho do bem e do...
mal. E quando a gente precisa entender o que é coração, não tem a ver com essa carne, não tem a ver com isso aqui que bombeia sangue. Coração só serve para bombear sangue. Coração tem muito mais a ver com algo que está, já diz os estudiosos isso, algo que está a um palmo acima do coração carnal. Qual é as suas emoções? Porque são seus sentimentos que te traem. São as ilusões da sua vida que te fazem perder. São as ilusões que nos levam a estar acessíveis e a estarmos vulneráveis. Por isso que ele vai dizer, revestivos da couraça. Couraça da, olha que interessante que ele vai falar, couraça da justiça. Isso aqui eu preciso te falar, meu irmão, que lá em casa quando a gente ora mais pautado em cima dessas coisas. Ei, escute isso. O que é justiça? Algo que me nivela, me iguala. O fato de eu ser pastor, de eu ser ministro, de eu ser cantor, de eu ser pregador, o fato de eu ser fulano, de eu ser ciclano, de eu ser betrano, não me coloca num grau melhor do que o seu. Muito pelo contrário, pior que o seu. Mas diante da justiça, quando ele diz assim, ei, a couraça da justiça, ele me nivela. O que ele está dizendo? Assim como a justificação, assim como nós diante de Cristo somos justificados, sua justiça nos equipara no mesmo nível a dizer que em Cristo nós somos justificados. Não é uma função, não é um cargo, não é uma posição, mas eu e você somos justificados pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, a mesma proteção que eu tenho, você tem, todos nós temos. Foi o que a ministra Tesa falou quando estava orando. O reverendo Sandro diz aqui nessa casa, que o crente mais fraco sou eu, dessa casa, ele tem mais poder do que todos os demônios e o inferno inteiro. Será que você pode levantar a sua mão por isso, meu irmão? Porque nós estamos revestidos da couraça da justiça. A justiça nos nivela, ela nos iguala, ela nos mantém ao ponto de entendimento de dizer, por mim mesmo eu não sou capaz, mas por Jesus Cristo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh glória, oh, aleluia. Estou caminhando para o encerramento. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isso aqui é sensacional. A Bíblia vai falar muito sobre isso. Bem-aventurado é aos pés daqueles que transmitem, que levam, que conduzem a palavra da salvação. Só que quando a gente vê isso, calçados com o Evangelho, com o calçado do Evangelho da Paz, há vários fatores, era necessário, era um sapato um pouquinho mais emborrachado do que essa bota, porque o campo que o soldado pisava, ele não podia escorregar, ele não podia falhar, ele precisava estar numa postura firme. E por que o Evangelho do calçado da paz? Porque o campo daquela época, escute isso, estrategicamente, eram campos minados. Você sabia que até doenças infecciosas, obrigado, Tesa, infecciosas, eram injetados no solo aonde ia se desenvolver uma batalha? Sim ou não? Sim. Vai estudar. Por quê? Porque se a sandália estourasse, o contato da unha do soldado na terra era o suficiente para aquela enfermidade tomasse conta, minasse, corroía, acabava. Ei, meu irmão, assim é Satanás, doidinho para nos contaminar com o pecado. Mas aqueles que andam com a sua vida calçado do Evangelho da Paz, o pecado não te domina, Satanás não tem poder. Por quê? Porque nós estamos calçados pelo Evangelho da Paz. E o Evangelho da Paz não nos leva a ser conduzido por nenhum tipo de mentira, de engano, porque nós estamos firmados na estrutura que é Cristo. Nós estamos como aquele que construiu a sua casa, não na areia, mas na
rocha, não escorrega, não vacila, se mantém, tem postura, tem oração, está na oração, tem jejum, está na consagração. A vida dele é uma vida que não é escorregadia, se mantém, tem postura no evangelho. Quando chega, tem respeito. Satanás sabe, epa, é um crente. É alguém que de fato quando chega, traz a paz, carrega sobre ele a autoridade da paz. E eu preciso correr. E aí ele vai dizer, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Ei, você consegue entender isso aqui? Escudo da fé, com o qual consegue apagar. Meu irmão, se você... O Igor está aqui, é bombeiro. Posso falar isso? Tem mais algum bombeiro aqui ou não? Hã? Ô Igor, eu fico me imaginando que esse escudo é um escudo. Que ele tinha um extintor, meu irmão. Porque você consegue entender o que? Um escudo da fé, que apaga todos os dados inflamados do maligno. Porque, meu irmão, se Satanás conseguir te atingir, ele consome tudo. Consome seu casamento, seu relacionamento, suas finanças. O texto vai dizer o escudo da fé. Por que o escudo da fé? Porque é através da fé, primeiro lugar, que eu creio que eu sou justificado em Cristo Jesus. Porque se eu não crer nisso, meu irmão, nós acabamos de encerrar o mês passado uma série de mensagens falando sobre fé para viver. E uma das coisas que eu preciso ter é fé de que em Cristo Jesus eu sou salvo, sou lavado, sou remido no sangue do Cordeiro, ainda que Satanás se levante para dizer quem era o velho homem, e eu vou dizer para ele, fique tranquilo, porque esse morreu, está no passado, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, glória a Deus por isso. Eu consigo apagar os dados inflamados de Satanás. Você não pode, você é fraco. Olha quem você é, olha o que você já fez. E aí eu consigo olhar e dizer, não importa o que eu fiz, importa o que a cruz de Cristo fez por mim. Eu consigo combater, eu consigo crer, eu consigo acreditar. E caminhando para o encerramento, ele vai dizer a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é o quê? A palavra de Deus. Meu irmão, essa casa fala muito sobre disciplinas espirituais. E o nosso pastor, o reverendo Santo Domingo, ele pega muito no nosso pé. Pastores, líderes e liderança. Essa casa se pratica disciplinas espirituais. Qual é a primeira dela? Oração. Qual é a segunda? Palavra. Qual é a terceira? Consagração. Você que está nessa casa, você também precisa praticar disciplinas espirituais, porque essas disciplinas é que vão nos ajudar a combatermos nossas batalhas espirituais e dizer para Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, você não tem poder sobre o meu casamento, você não tem poder sobre o meu filho, você não tem poder sobre a minha filha, você não tem poder sobre as minhas finanças, você não tem poder sobre os meus negócios, porque a minha vida, ela está revestida de toda a autoridade do Senhor. Porque a partir do momento que eu pratico as disciplinas espirituais, eu estou revestido de poder e de autoridade. E aí, sabe como que eu vou te dizer isso? Lembra da palavra-chave? Se o Ministério de Louvor quiser subir, irmão, corre aqui. Nós temos 21 e 23, me ajuda aí se é isso mesmo, Fabinho, é isso mesmo? Porque eu estou perdido, 21 e 23. Então, eu quero terminar às 21h30 ainda, em nome de Jesus. Escute isso. A casa de arma, ela possui uma... O que eu disse? Chave. Não, vamos lá, meu, me ajuda, você está me ajudando. A casa de arma, para acessar, ela tem uma... Qual é a chave? Pergunta para qual é a chave? Não, irmão, mais alto. Você está aqui, família oitava? Qual é a chave? Você está com a sua Bíblia aberta? Olha o que diz o verso 18. Há códigos, há números a serem digitados, há digitais a serem colocadas, não importa como você queira entender, mas são disciplinas espirituais. A primeira dela, logo a parte A do versículo, orando em todo tempo, com toda oração
e súplica no Espírito. Então a primeira chave, o primeiro código, o primeiro acesso, a primeira digital é o quê? Ah não, meu irmão, alguém pegou, eu vou repetir. É o quê? É o quê? É a primeira senha, meu irmão. Se você não orar, é o primeiro código. Só que ela vem em seguida de uma outra senha, de um outro código. Vamos ler? Ah, irmão, você está inventando demais. Não, irmão, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é história. Eu não ia falar, mas eu vou falar só para você entender. Eu disse ontem aqui na Semana Oxigênio, passado algumas semanas atrás mesmo, o Espírito Santo tomou a nossa vida, tomou a nossa boca, tomou a nossa casa e falou: eu quero um propósito com você. E a nossa casa está numa campanha de oração, independente disso aqui. Isso aqui não estava nem anunciado. E nós estamos todo dia, acabou o culto. Ontem eu disse aqui no Oxigênio: eu vou sair daqui, vou para casa, nós vamos jantar. E qual é a coisa que nós vamos fazer? Vamos orar. Deus deu um prazo para a gente está orando. Aí eu não estou te falando isso para te gabar, eu estou te falando isso só para você entender. Pergunta se eu tenho vontade de orar, irmão. Não tenho. Eu vou mentir para você. Pergunta se eu tenho vontade de ler a Bíblia. Ô, irmão, não tenho. Mas eu tenho necessidade de orar. Eu preciso orar. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ter disciplinas espirituais. Porque quem quer ir para o céu precisa acessar o GPS, o Waze, precisa ter contato com aquele que é dono do céu. E aí, a segunda senha, a segunda digital, vai dizer logo depois: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vírgula, e fazendo o quê? Vigiando. Vigiando. E você pode até ter outra aí, perseverando. Orando, vigiando e perseverando. Se coloca de pé na presença do Senhor. Chega na sua casa depois. Pega Daniel, capítulo de número 10. E lê. E lê alguns versículos mais para baixo, depois do verso. Eu vou ler, se você me permite. Daniel, capítulo 10. Já que nós estamos falando sobre estarmos revestidos, e a oração é a oração, e através da oração que nós somos fortalecidos. No verso 18, quando o anjo fala com Daniel, Daniel já estava desfalecendo. Olha aqui para mim. Daniel já estava estava perdendo as forças. Foram 21 dias clamando. Foram 21 dias orando. E quando o anjo chega até ele e diz: Daniel, desde o primeiro dia eu já tinha ouvido, mas o rei da Pérsia, as potestades, os dominadores da área celestial, eles me barraram, eles guerrearam, eles estavam me impedindo. Aí o texto vai dizer que aquele que agora que está junto com Daniel e que começa a se revelar com Daniel, começa a fortalecer Daniel. E aquele Daniel que estava desfalecendo, agora vai ser fortalecido. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Há fortalecimento do céu chegando na sua vida, desde que eu e você resolvemos pegar as chaves de acesso das casas de arma. Meu irmão, Satanás não pode com crente de oração. Sabe por quê? Porque ele é poderoso, pastor? Não. É porque a oração a quem ele dirige é poderosa. Porque a oração não tem a ver com quem está orando. A oração tem a ver com aquele que está recebendo. Pega a visão, pelo amor de Deus. Prova isso, pastor, prova. Os discípulos vão questionar Jesus, dizendo: Jesus, por que nós não conseguimos libertar? Aí Jesus vai dizer: é porque
ter algumas castas, algumas hierarquias, que só se sai com jejum e oração. O que Jesus estava dizendo é: enquanto eu estiver com vocês, eu sou a solução, mas haverá um tempo que eu não estarei mais com vocês. Mas haverá necessidade de vocês criarem DNA comigo. Sabe a saliva que Jesus usa para curar algumas pessoas? Elas não são somente saliva, elas são DNAs gerados. E quando eu entendo essas chaves, esses códigos de aberturas espirituais, eu preciso entender que Jesus estava dizendo: vocês estavam disputando com fariseus, disputando com escribas, quem podia expulsar, enquanto não é quem pode, é a autoridade de quem é. E a autoridade de quem é de Jesus. É Ele quem repreende, é Ele quem cura, é Ele quem sara, é Ele quem liberta, é Ele quem salva, é Ele que quando dá uma palavra o mar se acalma, o vento aquieta e cessa-se. A autoridade está no nome daquele que a oração está sendo feita. Não existe oração forte e não existe oração fraca. Por mais que Isaías vai dizer que, Jeremias vai dizer que, lá no capítulo 26, que o povo aliás, a oração é fraca, que o povo se derrama diante de uma oração fraca. E aí, o próprio profeta vai dizer: mas aquele que está absorvendo a oração é poderoso para transformar ela em milagre. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, a partir de hoje, essas quartas-feiras, toda vez que você tiver, irmão, crie ambientes, crie situações, crie campos aonde você tenha intimidade com Deus. Volte para sua casa, se permita ser desafiado a ter um tempo de oração, a ter um tempo de comunhão, a ser revestido do poder, a ser revestido da autoridade, a ser revestido do nome de Jesus Cristo. E eu vou ver, e nós vamos testemunhar e dizer: de verdade, Satanás perdeu a guerra na minha vida. Satanás não tem poder sobre os meus filhos, Satanás não tem poder sobre o meu neto, Satanás não tem poder sobre a minha casa, Satanás não tem poder sobre o meu casamento, Satanás não vai esfriar a minha vida com Deus, Satanás não vai errar, meu irmão. Quando nós nos derramamos na presença do Senhor, quando nós acessamos a casa de armas, quando nós digitamos o código dizendo: Senhor, eu sozinho não consigo, mas se o Senhor me revestir, eu chego lá, eu consigo, eu avanço. Será que você pode fechar os seus olhos? Será que você consegue colocar uma das mãos sobre o seu peito e em cima dessa palavra dizendo: Senhor, reveste-me, Pai, com as armaduras de Efésios 6, me veste, meu Deus, com o capacete da salvação, reveste, meu Deus, porque o capacete da salvação é aonde é minado, é atingido, é investido toda ação diabólica. Porque o capacete da salvação, porque vem os ventos de doutrinas mentirosas, vem os ventos de doutrinas enganadoras, vem as mentiras construídas de Satanás contra a nossa vida. E se nós não estivermos revestidos com o capacete da salvação, a gente cai, a gente cede, a gente abre mão e a gente é levado pelo engano. Hoje à noite seja revestido pelo capacete da salvação também. Seja revestido da autoridade, seja revestido do escudo da fé, seja revestido das sandálias do evangelho da paz, seja revestido da espada do Espírito, da couraça da justiça, do cinto da verdade. Seja revestido, comece a falar com Ele. Eu vou te dar um minuto, enquanto o ministério do louvor vai louvar, enquanto o ministério do louvor vai adorar. Vem, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Entre, crie um ambiente de batalha contra o inferno hoje à noite. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Nós ansiamos por Ti, nós Te desejamos, nós Te queremos. Poderoso Deus.
reveste com as tuas armaduras. Reveste, Pai, cada crente. Reveste. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Seja revestido hoje à noite. Seja revestido hoje à noite. Receba revestimento do céu. No livro de Romanos, e eu encerro dizendo isso, capítulo de número 8. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai nos dizer exatamente isso. Oh, meu irmão, você precisa estar pautado nessa questão, nessa situação. No verso de número 34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque, verso de número 38, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade alguma, criatura alguma, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Senhor Jesus, Salvador da humanidade. Oh, aleluia! Você está guardado, você está guardada. Sua casa, sua família, sua vida, seu coração, sua alma e o seu espírito está blindada pela armadura de Deus. Sua saúde física, sua saúde emocional, suas emoções, seus sentimentos. Satanás não tem poder contra a tua vida. Nenhuma macumba, nenhum macumbeiro, nem feitiço, nem feiticeiro. Cai cavalo, cai cavaleiro, cai macumba, macumbeiro. Mas você, sua casa, sua família continuarão de pé em Cristo Jesus. Se você puder, dê um brado de vitória hoje à noite, em nome de Jesus. Oh, glória! Vai para sua casa entendendo. A casa de armas está aberta. A casa de armas está aberta. Pegue todas elas e combata o seu melhor combate. Que o seu general é Cristo e Ele está com você. Estenda a sua mão, eu quero te abençoar. Domingo que vem, culto às 9 horas, encontro de fé, culto de Santa Ceia. Domingo às 18 horas também, culto da família, culto de Santa Ceia. Sábado, JNI, às 19 horas. 19 horas, ministra Tesa, Felipe, Mori. Ei, você tem seu filho adolescente, jovem lá em cá, manda pra cá. Vai ser bênção do céu. A gente se vê quarta-feira que vem, tem de novo. Nosso reverendo vai estar aqui, firme e forte, cheio da graça, cheio da unção, cheio da autoridade, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do seu Espírito e a presença dele está com você, em você, agindo em você, hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe. Se tem alguém nos visitando, seja muito bem-vindo. Vai na paz de Cristo. É uma alegria, é uma honra ter você. Fica com Deus, família Itaba.